Olá, boa noite, tudo bem? Feira, estamos em mais uma live do nosso mandato com uma alegria. Eu tenho dois convidados hoje que nos honram muito. Vamos começando a apresentar a professora Gabriela Coelho de Souza. Gabriela é bióloga, doutora em ciências pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, associada ao Departamento de Economia e Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Atualmente é coordenadora do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar. Assim, Círculo. Seja muito bem-vinda, Gabriela. E, antes de apresentar o nosso segundo convidado, eu quero fazer um comentário. Dizem que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. A verdade é que prêmio individual nós, de fato, não temos. Mas, em 2007, o Prêmio Nobel da Paz foi dado ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Mas também há um trabalho chamado Painel Intergovernamental para e neste painel tivemos a participação importantíssima do climatologista Carlos Afonso Nobre. Então, é uma honra para a gente anunciar a presença aqui na nossa live, assim, dos mais respeitados do mundo. Seja bem-vindo, Carlos Nobre. Muito obrigado. É discutir e relacionar a crise climática e a que são dois piores e mais urgentes programas planetários. Nós estamos chamando a nossa aula de biodiversidade e fome. E para isso, eu vou começar agora com o Carlos Nobre, junto com a Gabriela, para fazerem a contextualização desse tema tão importante na agricultura de hoje. Carlos Nobre, está contigo. Obrigado mais uma vez. Deputado, bom, Gás, muitíssimo obrigado pelo convite, prazer em conhecer a Gabriela. Eu queria falar um pouquinho dos riscos que as mudanças climáticas oferecem para a segurança alimentar. Os cenários que os cientistas, que nós traçamos para o futuro, eles mostram um enorme risco das mudanças climáticas causarem um ataque à segurança alimentar do planeta, mesmo no futuro, o planeta com 9, 10 bilhões de habitantes, ou até menos. Por quê? Porque se nós não controlarmos as mudanças climáticas, se nós não atingirmos os objetivos do Acordo de Paris, que com muita energia e força colocou que nós não devemos deixar o planeta Terra aquecer mais do que 2 graus, idealmente 1,5 graus no máximo, e nós já aquecemos 1,1 graus, a média do aumento da temperatura na superfície, as áreas continentais 1,5 graus. Se nós não lograrmos atingir sucesso no Acordo de Paris e a temperatura chegar no final do século, por exemplo, a 3 graus, e no século 22 a 4, a 5, a 6 graus, vai haver um total colapso da produção de alimentos. É importante que as pessoas entendam uma coisa muito básica da ciência biológica. A folha de uma planta, o instrumento que a evolução biológica criou
e que converte a energia solar em um material, uma matéria orgânica, um açúcar, chamado fotossíntese. É uma síntese de um composto químico feito com a energia foto, a energia do sol. O máximo, se a temperatura dessa célula da folha, chamado cloroplasto, passar de 43 graus Celsius, não há mais fotossíntese. E é impossível mudar isso. Por isso que em lugares como o deserto, você só tem fotossíntese muito cedo de manhã e no fim da tarde. Temperatura passou de 43 graus, o estômago, a válvula que o cloroplasto fica dentro, essa válvula fecha. Não deixa mais entrar o gás carbônico, que é o elemento para a fotossíntese, para fazer a matéria orgânica, o composto orgânico, que mantém a vida. Então, quer dizer, se a temperatura do planeta subir, e nós chegarmos perto desse limite, não há mais produção. Vamos imaginar o Brasil, a temperatura chegando no final do século, 3 graus mais quente. Toda a faixa tropical do Brasil, o Cerrado, onde tem expansão da produção agrícola, a Amazônia, onde tem a expansão da produção agrícola com todo o crime ambiental do desmatamento, do roubo de madeira, da devastação e degradação florestal. Essas regiões não têm mais produção agrícola ali. Elas já estão no limite. Se você aumentar 3 graus, muitas horas do dia, em quase todo o ano, a temperatura vai estar acima de 43 graus. Você não tem a fotossíntese. Então, todos os cenários, isso que eu quero deixar bem claro, todos os cenários que se projetam para o futuro, se nós não reduzirmos as emissões dos gases que causam aquecimento global, chamados gases de efeito estufa, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e outros gases. O Brasil, que é vendido como a potência agrícola do mundo, que daqui a pouco passa os Estados Unidos, o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, em volume, em peso, não em valor, né? Não vamos esquecer que o país que tem o maior valor de exportação de produtos agrícolas do mundo é a Holanda, que só usa 23 mil quilômetros quadrados para produzir. É uma agricultura moderna, periurbana, verticalizada. O Brasil e ainda os Estados Unidos exportam muitos produtos em grande volume, soja para alimentar, ração animal para alimentar suínos, aves e gado de outras partes do mundo. Então, essa visão que se tem do Brasil e segurança alimentar, o Brasil tem que expandir as suas áreas agrícolas, que nós estamos nos tornando um pilar da segurança alimentar, isso não ocorrerá. O Brasil deixará de ser uma potência agrícola. A única área do Brasil, este século, que ainda terá uma produção agrícola maior é o sul do Brasil, porque o sul do Brasil é mais frio. Toda a produção agrícola do Brasil, se nós não controlarmos o aquecimento global, ela vai se mover para o sul. Ela vai se mover para o sul. Porque até mesmo o número de dias de friagem já vem diminuindo, dias muito frios, noites muito frias, isso vai diminuir. Então, a área, esse século, no século que vem, se nós não controlarmos, nem mesmo nas regiões muito frias, como Canadá, Sibéria, haverá produção agrícola, porque durante os meses de verão, também ali a temperatura será muito alta para a produção. Esses cenários que eu estou traçando aqui, eles são uma catástrofe, mas eles são totalmente baseados na ciência. O que nós estamos vendo? Ondas de calor prejudicando a produção agrícola. Ondas de calor chegando no Cerrado, devido ao desmatamento da Amazônia, devido ao aquecimento global, devido à intensificação das secas no Cerrado e na Amazônia. Quando tem muita seca, a temperatura aumenta muito.
quebrando a produção de grãos, como soja, como milho no Cerrado, no sul da Amazônia. O aumento da temperatura e das secas extremas, diminuindo muito a produtividade do gado. Nós estamos vendo, nos últimos 20 anos, o aumento das secas no sul do Brasil. Por mais que os cenários climáticos eles não mostrem uma diminuição das chuvas no sul do Brasil, centro-leste da Argentina, Uruguai e Paraguai, essa região, os cenários climáticos mostram as chuvas permanecendo, o total anual de chuvas permanecendo mais ou menos o mesmo, ou aumentando 5 a 10%. Mas as secas, quando acontece uma seca, ela vai ser mais intensa, como nós estamos vendo no sul do Brasil. Esse tipo de seca desse primeiro semestre, que já está mais frequente no sul do Brasil e nessa região, o sudeste da América do Sul, sul do Brasil, o centro-leste da Argentina, Paraguai e Uruguai, que é o centro da produção agrícola dessas regiões, já está causando sérios prejuízos à produção agrícola do sul do Brasil. Então, esse é o cenário que eu quero, vamos dizer assim, registrar para vocês do risco das mudanças climáticas, e eu quero focar um pouco mais nisso agora, na introdução inicial de 10 minutos, e depois posso, na parte dos debates, discutir um pouquinho mais a questão do crime ambiental na Amazônia, do crime ambiental no Cerrado, toda essa relação da grilagem de terras. Eu acho que são muitos elementos importantes aqui, como a agricultura tem se desenvolvido, infelizmente, em cima do crime, e principalmente no Cerrado, e certamente quase na Amazônia, quase toda expansão da agricultura. Mas eu queria primeiro, nesses 10 minutos, mostrar os riscos para a produção, para a segurança alimentar que as mudanças climáticas significam. Ainda que uma atmosfera com maior quantidade de gás carbônico, mais gás carbônico na atmosfera pode até tornar as plantas mais produtivas, mas até isso gera um impacto que a ciência descobriu nos últimos 10 anos, que não era sabido anteriormente. Quando tem muito gás carbônico na atmosfera, as plantas produzem mais matéria orgânica, com menos água, elas se tornam mais eficientes, mas com um grande problema: os micronutrientes são muito menos. Então, no futuro, com uma atmosfera mais quente, o que vai acontecer? Nós podemos até, em alguns lugares que tenha água, produzir mais matéria orgânica na produção de alimentos. Mas esses alimentos terão déficits de micronutrientes. No mundo hoje, já há 2,6 bilhões de pessoas com seríssimas deficiências de micronutrientes que são fundamentais para a nossa saúde. No futuro, com mais gás carbônico na atmosfera, esse número será de muito mais bilhões de habitantes. Então, esses são aspectos que eu acho muito importante trazer sobre mudanças climáticas e o risco de fome e a perda da segurança alimentar. Muitíssimo obrigado, deputado Gás. Não, obrigado. Nós que agradecemos, Carlos Nobre. Nós vamos ter, sim, esses posicionamentos iniciais. E eu quero a Gabriela, que é a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diga lá, Gabriela. Boa tarde, Carlos Nobre, boa tarde, deputado. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês. Nesse momento, né, de isolamento, a possibilidade da universidade ir à sociedade por meio dessas lives é um momento muito especial que tem que ser celebrado. Então, eu gostaria de estar colocando da onde eu falo, o que é o Círculo de Referência em Agroecologia da Universidade de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ele é um centro de referência que trata dessas questões, mas que ele foi incentivado a partir do Ministério de Ciência e Tecnologia. Sim? Posso continuar? Sim, pode continuar. Ele foi incentivado a criação destes centros nas universidades como forma das universidades interlocutarem com a sociedade e buscarem promover, a partir de pesquisas e de extensão, essas temáticas de soberania e segurança alimentar e nutricional.
E eles integram uma rede hoje de centros no Brasil e que também dialogam com alguns países da América Latina. Eu vou me concentrar no momento que nós estamos vivendo hoje, a partir do relatório The Lancet, que traz o conceito de sindemia. Então, hoje, o mundo, né, todos os países, todos os povos, vivem as 3 pandemias. A pandemia da desnutrição, a pandemia da obesidade e a pandemia das mudanças climáticas. E essas 3 pandemias, elas têm como fatores causais praticamente os mesmos, né? Se nós somos, então, uma população no planeta que se alimenta, que se desloca, então nós temos esses fatores, que são sistemas alimentares, os sistemas de medicina, os deslocamentos, como os principais fatores das 3, da desnutrição, da obesidade e das mudanças climáticas. No Brasil, nós temos, a partir do Ministério do Desenvolvimento Social, extinto ministério, alguns desafios, como incluir a agricultura familiar e a agricultura urbana nos processos de produção de alimentos, buscar inserir a sociobiodiversidade nessa alimentação. A sociobiodiversidade eu vou explorar um pouquinho mais como uma forma de lidar com essas pandemias. A discussão toda do abastecimento das grandes cidades, dos pequenos centros urbanos, toda essa transformação dos hábitos alimentares que vem levando, então, a uma alimentação a partir de alimentos ultraprocessados, e não os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, nós temos algumas políticas no Brasil, e aí vou ressaltar o Guia da Alimentação Brasileira, que sinaliza a importância de estarmos pensando nesse alimento in natura. E todas essas pandemias que a gente vem vivendo, e essa destruição da biodiversidade, e aí é importante ressaltar que o Brasil é um país mega biodiverso, que ele abriga uma das maiores biodiversidades no planeta, e que ele não prioriza isso dentro dos seus processos de desenvolvimento, dos seus processos de produção. Tudo isso vem levando a quê? Vem levando, então, uma homogeneização dos gostos, homogeneização das paisagens, homogeneização dos modos de vida. Então, consequentemente, uma destruição dos modos de vida, e aí vamos ressaltar principalmente essa sociobiodiversidade que o Brasil abriga. São mais de 200 povos indígenas, além de populações ribeirinhas, quilombolas, quebradeiras de coco, pescadores. Então, nós temos uma série de modos de vida associados aos ecossistemas no território brasileiro, que vem, então, perdendo muito a partir da destruição dos ecossistemas e seus modos de vida, uma destruição, então, dos sistemas sociais e dos sistemas ecológicos. Então, nós temos, na verdade, uma grande crise e uma sobreposição de uma forma de desenvolvimento sobre outras formas, sobre outros modos de vida. Então, com isso, a gente está deixando de lado de valorizar a mega biodiversidade. E aí, avançando um pouquinho, né, em alguns marcos legais que contribuem para conservação desses modos de vida, a segurança alimentar e nutricional, a partir do direito humano à alimentação adequada, que já é reconhecido, então, nos marcos internacionais, e que entra para a legislação brasileira a partir da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006, vai buscar valorizar os modos de vida, vai valorizar a questão da fome, da pressa na alimentação, mas também de prover formas com que as pessoas tenham acesso a essa alimentação adequada e saudável. Queria ressaltar também a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que traz como uma das centralidades para lidar com essa crise econômica, com a crise das mudanças climáticas, com essa crise ambiental, trazer as questões de conservação e de uso sustentável da biodiversidade para o centro do modelo de desenvolvimento brasileiro. Então, eu queria, nesse momento, então, traçar essas breves linhas para estar pensando nesse cenário atual, para depois talvez a gente possa, então, evoluir pensando como que a biodiversidade, como que os produtos da sociobiodiversidade podem contribuir hoje para trazer essas questões para o centro de desenvolvimento do país. Isso, obrigado, Gabriela. Eu quero pegar na sequência agora, vamos interagindo bastante, né? Antes de entrar ainda na conjuntura e do negacionismo, que todos nós queremos ouvir você sobre o passar boiada, enfim, as orquestrações
que a própria ministra Tereza diz que estariam fazendo contra o agronegócio brasileiro. Eu queria, Carlos Nobre, que desenvolvesse mais, eu li suas entrevistas também, o senhor tem dito muitas vezes que é possível a gente desenvolver uma agricultura no Brasil sem avançar sobre o desmatamento da Amazônia. Ou o desmatamento como regra geral, mas principalmente em se tratando da Amazônia. E que é possível a gente ter, tipo, manejo sustentável com industrialização sobre os temas, digamos assim, da natureza sem a derrubada do mato, né? Ou sem a colonização à pata de boi, vamos assim que se dizia em outras épocas, né? Das florestas amazônicas, né? Então, eu queria que pudesse desenvolver mais esse tema da sustentabilidade sem o avanço sobre o desmatamento. Eu acho que o Brasil tem um problema, o Brasil, os países em geral das Américas, e um problema histórico de falta de visão, que tem 500 anos. Os colonizadores, eles vieram com a ideia da agricultura, por exemplo, aqui na América do Sul, da Península Ibérica, né, semiárida, com a agricultura que se tinha. O gado tinha uma importância grande, a criação desses animais domésticos tinha uma importância grande, e outros produtos daquela época. E quando eles chegam na América do Sul, e principalmente na América do Sul, com a mais rica biodiversidade do planeta, como Gabriela bem nos lembrou, e também uma enorme variedade étnica dos grupos aqui indígenas, mais de 400 grupos, eles não conseguiram enxergar nenhum valor nessa riquíssima biodiversidade. E nos surpreende que, mesmo com os avanços científicos, 500 anos depois, ainda o modelo de garantir segurança alimentar, de agricultura, é um modelo que continua a não enxergar valor. Quer dizer, você tira 1 hectare de floresta amazônica para substituir por uma espécie, a gramínea, por exemplo, que é 80% dos desmatamentos na Amazônia, o primeiro uso é pecuária, de baixíssima produtividade. Você tira milhares de espécies ali naquele 1 hectare, substitui por uma, e você fala, essas milhares de espécies não têm valor nenhum? É uma tremenda falta de visão. Isso é falta de visão. Antes de tudo, é falta de visão. Não é falta de soluções científicas. Por quê? Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando só de um ponto de vista teórico, eu estou falando porque toda produção da floresta, tanto extrativismo quanto sistemas agroflorestais, hoje na Amazônia, são muito mais produtivos, rentáveis. 1 hectare de um sistema agroflorestal com açaí, cacau ou castanha tem uma rentabilidade, um lucro para aquele produtor que é entre 5 e 10 vezes o da pecuária. O açaí já traz 1 a 1,2 bilhões de dólares para a economia da Amazônia. Já passou a madeira, que é 80% ilegal. O açaí já traz o mesmo valor que a Vale deixa na Amazônia pela exploração de minério, que é da faixa de $1 bilhão. Então, quer dizer, não tem mais justificativa de você manter esse modelo expansionista com pecuária. Esse modelo expansionista, ele não faz nenhum sentido econômico, mas sem dizer que ele é um modelo que aumenta o risco de mudanças climáticas, destrói a biodiversidade, afeta demais as populações tradicionais da Amazônia, especialmente os grupos indígenas. Quer dizer, não tem nenhum sentido mais continuar. Ele se mantém porque tem uma força econômica e que essa força econômica suporta muitos políticos em Brasília, nas assembleias legislativas dos estados amazônicos, que mantém esse modelo que é um lucro de muito curto prazo. É o lucro daquele grileiro que invade uma área pública, invade uma unidade de conservação, invade uma terra pública e transforma numa fazenda pecuária. Aquilo é um processo de 2, 3 anos, entra no mercado negro de fazendas pecuárias, aí alguém compra e depois de 10 anos luta para regularizar e obter o título. Esse mercado é de curtíssimo prazo, de baixíssimo valor, é totalmente criminoso
Então, quer dizer, não faz nenhum sentido, porque hoje o potencial da biodiversidade, nós temos mais de 1.000 produtos da floresta que podem ter potencial. Isso é o que nós conhecemos, tem muito mais que nós não conhecemos. Só a economia do açaí, do cacau e da castanha, ela tem um fator de 7 ou 8 vezes mais produtivo que a soja e a pecuária juntos. Então, é um pouco essa a mensagem. Agora, o que falta? Falta nós trazermos industrialização. País desenvolvido é país industrializado. País de classe média é país industrializado. É através da industrialização que nós acrescentamos valor e geramos empregos de qualidade. E empregos de qualidade têm rendas mais altas. Renda mais alta gera um ecossistema econômico vibrante. É só pegar algumas cidades do sul do Brasil, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, onde você tem polos ali de industrialização. Por exemplo, o polo mais avançado da indústria de chocolates finos do Brasil está em Gramado e Canela. Você tem uma indústria ali associada com a semente do cacau, não é Gramado e Canela, ela vem da Bahia, ela vem do Pará hoje. Mas é ali que foi feita a melhor industrialização da cadeia do chocolate no Brasil. Então, só para dar um exemplo, que industrialização, quando você tem industrialização, por que São Paulo se desenvolveu muito? Porque começou a industrialização durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o desafio desse projeto que nós estamos colocando é a Amazônia 4.0, é como trazer as tecnologias modernas da quarta revolução industrial para dentro da Amazônia. As tecnologias hoje elas são baratas, acessíveis, duráveis e são muito amigáveis, muito amigáveis. Não é mais aquela tecnologia que precisava muito de especialização e que todo mundo tinha que se concentrar numa fábrica que trazia todo mundo junto. A quarta revolução industrial, ela permite uma enorme descentralização da produção, da agregação de valor. E eu termino só dando um pequeno exemplo. A indústria mundial do açaí já gera 15 bilhões de dólares aproximadamente em todo o mundo. 1 bilhão volta para a Amazônia. Então, é só para lhes dar uma ideia de que o fator de agregação de valor normalmente é um fator entre 5 e 10. Então, nós precisamos industrializar a Amazônia, mas não industrializar como a Zona Franca de Manaus, que é uma indústria externa, uma indústria que não é desenvolvida na Amazônia, por mais que gere 80 mil empregos diretos em Manaus. Nós precisamos desenvolver uma indústria brasileira. O Brasil, o grande potencial do Brasil industrial, é a potência ambiental da biodiversidade, a sociobiodiversidade, mas com industrialização, com tecnologias para tirar o máximo valor, e é o que nós chamamos uma nova bioeconomia de floresta em pé, para zerar o desmatamento, restaurar a 23%, mais de 200 mil quilômetros do desmatamento da Amazônia foram abandonados, principalmente pecuária abandonada. Então, nós temos um enorme espaço na Amazônia para restaurar com sistemas agroflorestais e para ter bioindustrialização, para ter geração de valor lá dentro da Amazônia e exportar isso para todo o mundo. Eu vou só pedir, Carlos, que você continue só refletindo mais um pouco agora, que era uma questão que eu ia te fazer depois, mas eu vou fazer agora, que entrou nesse tema, que para as pessoas que estão nos acompanhando perceber, agora que os grandes vendedores, exportadores, mexendo no bolso, vamos assim, estão vendendo lá fora no mundo, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, principalmente, e eles estão agora, quem exporta produtos brasileiros, estão chocados porque não conseguem vender lá fora por causa da destruição da Amazônia, né? Eu queria que desenvolvesse um pouco isso, porque isso pode ser um ataque em função do bolso, porque atingiu o bolso. Nós queremos, não só porque atinge o bolso, nós queremos pela sustentação. Nós temos, portanto, que ter manejos sustentáveis, preservando, industrializando. Eu gostaria que desenvolvesse um pouco melhor essa tese, para a gente não só estar pensando em não desmatar, porque não consegue vender lá fora. O projeto Amazônia 4.0 é exatamente centrado em um novo modelo de bioeconomia industrializada, bioindustrialização. Ele é centrado na Amazônia porque eu sempre dediquei minha carreira à Amazônia, e a maior floresta tropical do mundo, e nós temos que preservá-la para
estabilizar o clima do planeta, para manter a biodiversidade. Mas o Brasil, em dezenas de milhões de anos de formação de todos os biomas brasileiros, nós temos a savana tropical mais biodiversa do planeta, que é o Cerrado, nós temos a Mata Atlântica, que é tão biodiversa quanto a floresta amazônica, nós temos a estepe savânica, que é a caatinga mais biodiversa do planeta, quer dizer, a evolução biológica nos deu de graça a maior biodiversidade e, lógico, também muito conhecimento tradicional em centenas de povos tradicionais. A Filipinas tem mais povos tradicionais, mais povos indígenas desculpe, a Indonésia que o Brasil. Mas também na América do Sul, na Amazônia, são centenas e centenas desses povos. Então, essa situação nos permite realmente pensar nesse modelo que é você zero desmatamento na Amazônia e no Cerrado, torna a produção tradicional, pecuária e agricultura tradicional muito mais sustentável, que é totalmente possível, principalmente a pecuária. Hoje, a média de ocupação da pecuária brasileira é 1,35 cabeças de gado por hectare, sem nenhum grande investimento em sistemas integrados floresta, lavoura e pecuária. Esse número pode subir a 4 tranquilamente. Dobrar esse número, 2,7 cabeças de gado por hectare, já tem milhares de experimentos no Brasil, é uma pecuária muito mais produtiva, então nós podemos encolher a área da agricultura e restaurar a floresta em todos os ecossistemas brasileiros, todos os biomas, com sistemas agroflorestais, com sistemas que recuperem aquela vegetação original. Por exemplo, um sistema agroflorestal na Amazônia, ele tem 60% a 70% da biodiversidade da floresta, ele consegue chegar a 85% do armazenamento de carbono na biomassa, retirando o gás de efeito estufa, o gás carbônico da atmosfera, enorme potencial de mitigação do aquecimento global. E você tem industrialização. Com as ferramentas modernas da indústria 4.0, você pode capacitar cidades, populações urbanas, populações rurais, comunidades, até comunidades indígenas, se os indígenas assim o desejarem. Então, esse é o modelo. Nós temos outro país tropical que ficou desenvolvido com esse modelo? Não. Por isso é um grande desafio. A gente tem que ignorar esse modelo também cultural brasileiro de sempre copiar de fora. A Amazônia 4.0, ele é desenvolver na Amazônia. E não há modelo a copiar. As florestas da África não têm isso. As florestas do Sudeste Asiático não têm isso. Todos os trópicos é exploração primária. É exploração substituindo a floresta. É exploração devastando a floresta para roubar madeira, para tudo. Então, nós temos que criar esse modelo. Não tem como copiar. Um outro país fez. Não tem. Tem alguns bons exemplos de sistemas agroflorestais, de industrialização do potencial da sociobiodiversidade, nós temos que criar. Isso também nos dará uma oportunidade de inovar. A gente vê todas as grandes indústrias do mundo moderno, desde o século XIX, século XX, século XXI, elas são inovadoras, você tem que criar alguma coisa nova. Então, essa é a nossa grande oportunidade. Nós temos que ter o espírito de inovação, nós temos que arriscar, nós temos que ir nessa direção. Não é esperar cair tudo pronto, alguém desenvolveu fora do Brasil e nós simplesmente licenciamos o direito de reproduzir. Esse tem que ser um modelo 100% brasileiro. Chamo de gestão sociobiodiversidade. Inovação e gestão da sociobiodiversidade. E a Gabriela trabalha exatamente no programa desses, né, Gabriela? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se chama assim, que é Governança Sociobiodiversidade. Isso. Então, eu queria retomar alguns pontos do professor Carlos, né, e avançar em algumas questões, trazendo um pouco para o sul do Brasil, né? Então, se a gente tem essa experiência na Amazônia, o sul do Brasil também estamos aí desafiados. Essa década de 2020 a 2030 é a década da restauração ecológica, né? Então, isso traz o desafio de, entendendo que vários dos ecossistemas já estão bastante degradados, como se faz uma restauração que venha a cumprir a função de conservação da biodiversidade, mas também de produção.
E aí, acho que o professor Carlos já coloca a questão das agroflorestas, e talvez seja importante visualizar que a agroflorestas, ela tem sentido em ambientes, em biomas com vocação florestal. Então, se a gente vai pensar na questão dos campos, a gente vai pensar numa restauração campestre. E aí é importante a gente frisar que cada bioma, cada ecossistema tem a sua vocação, as suas espécies nativas, que tem uma memória que vai passando dos tempos geológicos até chegar na atualidade, e que elas é que vão nos ajudar a manter as condições frente às mudanças climáticas, forçadas, então, pelos homens. Queria destacar, então, nisso, também a ideia de que a Convenção da Biodiversidade, já em 1992, traz 3 princípios de atuação, que é a conservação da biodiversidade, o uso sustentável e a repartição de benefícios. Essa convenção, ela reconhece a importância desses povos e comunidades tradicionais, desses agricultores em todo o mundo, e que mantém, então, as suas práticas tradicionais, mas que elas hoje são reconhecidas, né, pela agroecologia como aquelas práticas que são tradicionais, mas também aquelas que trazem inovação. Então, inovação e tradição são extremamente importantes quando se pensa em contribuir e fortalecer a vocação daqueles ecossistemas. Então, quando a gente vai pensar, né, nessa possibilidade de industrialização como um dos grandes carros-chefes do desenvolvimento, é importante pensar na agroindustrialização e no envolvimento dessas comunidades, que muitas vezes já estão bastante avançadas nos seus processos, faltando um olhar específico das políticas públicas. E aí queria destacar a portaria interministerial que foi editada entre o Ministério do Meio Ambiente em 2016, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, e que foi reeditada em 2018, e que traz uma lista de produtos da sociobiodiversidade dos diferentes biomas brasileiros para inserção, principalmente em políticas públicas, como a Política Nacional de Alimentação Escolar, a Política de Pagamentos de Preços Mínimos, o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, como ferramentas importantes para um gestor, para uma nutricionista, para incluir, então, essas iniciativas, que são iniciativas locais, dentro dessas políticas que já existem. E vou destacar a Rota dos Butiazais como uma iniciativa que valoriza a conservação dos ecossistemas butiazais, com o manejo do gado associado ao manejo da palmeira, a cadeia solidária das frutas nativas no sul do Brasil, associada à rede Ecovida, que vai estar trabalhando com butiá, jabuticaba, araçá vermelho, como na forma de picolés e de polpas, e hoje como está despontando a gastronomia como forma de valorizar essa sociobiodiversidade. E aí queria compartilhar com vocês que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul estamos discutindo a possibilidade de um curso de graduação que traga a gastronomia e a segurança alimentar e nutricional como uma forma de esclarecer, de trazer as receitas, os modos, os preparos, que também vem se perdendo dentro dessa forma como a gente vem reorganizando a nossa alimentação. Então, eu queria contribuir com isso nesse momento. E Gabriela, obrigado, viu? Está sendo muito legal ter vocês na nossa live hoje. E uma que eu vou atender o pedido do Pedrinho Escher, né, que é um companheiro nosso, professor, militante das pastorais, que sugeriu que a gente homenageasse hoje essa live a Pedro Casaldáliga, tá? Acho que o nosso bispo lutador, que era um ambientalista também, além de todas as suas lutas sociais que fez. Então, acho que eu aceito essa sugestão do Pedrinho Escher. E, até agora, as pessoas iam cobrando, como é que o Salles ainda está nesse governo? Entendeu? O que é esse negacionismo, negando ciência por parte do governo, passando boiada? Os que negam, e seguidamente, eu vi uma vez, Carlos Nobre, você num debate na Câmara dos Deputados, num debate participando, onde se dizia que não existem as preocupações do aquecimento global, vamos dizer assim, era contrário a isso. Os negacionistas falam que não tem o aquecimento global, essas preocupações todas que estão sendo postadas aqui. Eu queria que agora, na segunda parte do nosso debate aqui, nós entrássemos exatamente na análise do governo. Como é que, Carlos Lopes, você avalia, depois Gabriela, as iniciativas do governo? Muito nessa linha negacionista, no que diz o Ricardo Salles lá, aproveitar, inclusive, para passar a boia. Aquilo que a Tereza Cristina chama de que tem uma orquestração midiática,
fora do Brasil e no Brasil, das ONGs, né? Quando alguém faz uma crítica, então, bom, são as ONGs que estão atrás disso, né? Como é que vocês avaliam, neste momento, o governo, as atitudes que estão sendo tomadas em relação à Amazônia, queimadas, a desestruturação feita nos órgãos de fiscalização e controle, o INPE, né? Como é que vocês estão vendo, o senhor que é um pesquisador, né, nessa área, a troca, inclusive, no início do governo, né, do diretor do INPE. Enfim, gostaria que entrasse, então, mais no tema da conjuntura hoje, na realidade que nós estamos vivendo, pela importância que é esse tema biodiversidade e da segurança alimentar. Diga lá, Carlos Nobre. Olha, assim, a minha visão é um pouquinho mais complexa, porque eu vejo agora que esse governo, o governo federal, ele tem um estilo de trazer à baila, à discussão, suas visões diretas, um tipo de uma comunicação direta. Mas esse movimento político de enfraquecimento da legislação ambiental, esse movimento de expansão desenfreada e permanente da fronteira agrícola, ele não é de hoje. De fato, eu acho que ele sempre existiu, né? Essa noção que eu falei para vocês, que nós, desde de Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha, 1500, nós nunca conseguimos ver valor na sociobiodiversidade. Nós todos brasileiros. A professora Gabriela falou essa valorização das frutas brasileiras. Nós temos 5.000 frutas da biodiversidade brasileira. 5.000. Inúmeras dessas podem ter um enorme valor econômico, valor nutricional. O mundo todo, 85% da população mundial obtém todo o seu valor nutricional e calórico de 12 produtos, 5 animais e 7 grãos. Quer dizer, nós temos mais de 7.000 produtos alimentícios que o Homo sapiens usou e nós estamos reduzindo isso a 13. Péssimo para a saúde, a sindemia, obesidade, desnutrição e o risco das mudanças climáticas. Então, quer dizer, nós precisamos inverter isso. Nós precisamos, até mesmo no sentido de preservação da vida e da saúde, aumentar a diversidade dessas ofertas, né? Então, esse movimento de enfraquecimento dos todo e qualquer grupo que procure preservar a biodiversidade, as florestas, os biomas, todos, campestres, florestais, esse movimento não é de hoje. Aliás, sempre. Se a gente pegar a história, desde que existe Ministério da Agricultura no Brasil, todos os ministros, sem nenhuma exceção, eram a favor desse modelo. Todos, independente da ideologia de quem estivesse na presidência. Nos governos estaduais a mesma coisa. Então, o desafio de mudar essa mentalidade não é só a crítica ao fato que o governo atual colocou assim, vivamente, em público, o discurso de expansão indefinida. É um desenvolvimentismo do século XX completamente ultrapassado. Só que esse desenvolvimentismo do século XX completamente ultrapassado, ele não começou há 1 ano e meio. Ele sempre existiu. Então, teve, às vezes, um pequeno intervalo que tinha alguns políticos, mas a partir da reformulação do Código Florestal em 2012, nós vimos um enorme fortalecimento desse movimento. 90%, 95% dos brasileiros são contra o desmatamento da Amazônia. Qualquer política pública votada no Congresso, votada na Assembleia Legislativa dos Estados Amazônicos, sempre tem uma enorme maioria de deputados que votam a favor da continuidade do desmatamento, da continuidade da legalização das terras roubadas e invadidas. Então, quer dizer, nós temos uma democracia muito falha e que não é de agora. É lógico que agora apareceram políticos que exteriorizam publicamente essa visão, na minha avaliação, extremamente ultrapassada, um desenvolvimentismo destrutivo que levou às mudanças climáticas, que levou à perda da biodiversidade. Hoje nós estamos com uma taxa que chega a ser 1000 vezes de extinção de espécies
em comparação com a evolução natural. Então, esse modelo, que é global e que sempre existiu no Brasil, ele agora chegou um momento que ele é defendido publicamente. E eu acho que nós precisamos realmente usar ciência, usar os valores. O brasileiro valoriza a sua biodiversidade, valoriza a Amazônia. Então, nós precisamos realmente, primeiro, tornar o nosso país mais democrático. Tornar o nosso país mais democrático. Eu torço muito para o Supremo Tribunal Federal votar aquele projeto que está lá na mesa deles parado há mais de 2 anos, chegou lá em meados de 2018, que é permitir, e o senhor é deputado, me desculpe se o senhor entender isso como crítica, mas permitir candidatos independentes. Eu noto que nós temos só 15% de mulheres no Congresso. Então, nós precisamos realmente permitir candidatos independentes para que o povo brasileiro possa expressar a sua vontade. Eu tenho certeza que, quando isso acontecer, nós vamos eleger muito mais mulheres e nós vamos eleger muito mais políticos não ligados a esse modelo expansionista do agronegócio. Então, esse é um pouco o meu comentário. É lógico que, quando a gente vê... Nós nunca tivemos... O Ministério do Meio Ambiente foi criado, a Secretaria do Meio Ambiente, no governo militar. O primeiro secretário, em 1974, Paulo Nogueira Neto, um grande cientista, um grande biólogo. Nós só tivemos até hoje ministros do meio ambiente, pessoas ligadas ao movimento ambientalista. Eram políticos, Zequinha Sarney, ou eram embaixadores de Cooper, o professor Goldenberg da USP, ex-reitor da USP, chegou a ser ministro e tal. Quer dizer, nós todos voltados para uma pauta ambiental. De novo, independente da ideologia do presidente. É a primeira vez na história, desde 1974, que nós temos um ministro do meio ambiente que, na verdade, poderia ser diretor de algum departamento do Ministério da Economia, porque ele abertamente defende o modelo, na minha opinião, ultrapassado da expansão permanente das fronteiras agrícolas, da pecuária e tudo, ou podia trabalhar numa divisão do Ministério de Minas e Energia a favor da abertura total da mineração para tudo e para todos, mas não como ministro do meio ambiente, que deveria ser uma pessoa que traria um equilíbrio como a gente teve sempre. A gente tinha, às vezes, ministro do meio ambiente em total oposição ao ministro da Agricultura em toda a história. E esse equilíbrio numa democracia é melhor do que você não ter esse equilíbrio. Então, esse é o meu ponto. Nós temos realmente que melhorar a democracia brasileira para que a gente possa eleger políticos com uma visão de sustentabilidade. Nós temos muito poucos políticos em Brasília e nas assembleias legislativas que, de fato, tenham uma visão de um Brasil sustentável no futuro. Esse debate faz parte exatamente dessa luta, né, de conscientização para a gente poder ter a democracia e ter o respeito dessa diversidade que está tão, digamos assim, tão desproporcional hoje, né, na relação política no Brasil, infelizmente. Gabriela, vamos continuar nessa reflexão das medidas que estão sendo tomadas, da conjuntura, das alterações das leis, como elas prejudicam a nossa sociobiodiversidade. Então, eu queria contribuir com esse debate trazendo um pouco da nossa experiência aí na década de 2010, quando as universidades passaram a fazer parte do desenvolvimento das políticas brasileiras. Então, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela nasce a partir da sociedade, mas as universidades têm papel preponderante aí, não é à toa que alguns professores foram, então, inclusive, presidentes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, extinto no dia 1º de janeiro. A política territorial, a partir de 2015, foram criados os NEDETs, os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial, onde as universidades, a partir desses núcleos de bolsistas, passaram a contribuir no monitoramento das políticas dentro de determinados territórios. Então, por ali passavam políticas de educação, de saúde, de agricultura, de políticas ambientais. Os SECANES, os Centros Colaboradores de Alimentação Escolar, historicamente vêm contribuindo para verificar o quanto que
os municípios vêm comprando da agricultura familiar os alimentos para as escolas. Os núcleos de agroecologia também foram espaços, foram políticas que colocaram as universidades como um espaço de intermediação e contato com a sociedade. Desde 2016, agora a partir mais claro de 2018, é como se essa interlocução que as universidades tinham com as políticas públicas e com os diferentes governos fossem excluídas, não existissem mais. Então, o que resta são as redes que se construíram a partir disso. E as universidades passam a ser polos extremamente importantes para dar continuidade, tanto na memória do que aconteceu, quanto na interlocução com a sociedade. Então, de uma certa forma, a gente sente um pouco centralizando esses processos e, ao mesmo tempo, uma profunda retaliação nos bolsistas, nas bolsas, nos recursos, que permitem que geração a geração dentro das universidades entrem em contato com este mundo, se sensibilizem, tenham as experiências e, a partir daí, saiam excelentes profissionais que vão tratar das questões da sociobiodiversidade de forma também a partir da prática. Então, é um sentimento aí de profunda retaliação e diminuição, digamos, num espaço que as universidades tomaram no Brasil e que conseguiram aí ter resultados bastante satisfatórios. Então, acho que isso vem a mostrar que a gente não tem hoje um olhar das políticas do governo para que o Brasil encontre seus espaços na sua soberania e valorize a sua sociobiodiversidade, mas sim modelos, né, voltados à concentração de capital. Nós já passamos de 50 minutos, né? Nós vamos trabalhando a conclusão, o tempo passa muito rápido, ainda mais que duas personalidades, né, que estão nos ajudando na nossa live de hoje. Nós puxamos esse assunto porque ele é demais importante, internamente para as políticas internas do país e para as políticas externas também. Eu lembro bem, Carlos Nobre, o Brasil essa referência mundial na produção de alimentos e pode se comprometer. Isso pode ser comprometido se nós continuarmos colocando, de um lado, veneno nas lavouras, que é exatamente aprovações de venenos campeões nesse momento, de liberação de venenos, inclusive proibidos em outros países, e, ao mesmo tempo, o desmatamento da Amazônia, né, a exploração em áreas indígenas dos minérios, enfim, de uma forma tão não sustentável, né, e os reflexos das queimadas e da destruição da Amazônia que tem no clima, inclusive no equilíbrio do sul, do resto do país e fora do país, né? Porque nós estamos falando, quando falamos da Amazônia, falamos de vários países, não falamos só do Brasil. Então, eu queria, nas conclusões finais, né, nosso desejo é trazer argumentos para o nosso povo, para fazermos esse debate da sustentabilidade de uma forma tão presente, né, em todos os lugares, com os governos municipais. Estamos agora no período prestes às eleições municipais, em todos os momentos, em nível nacional, estadual, municipal, que a gente tenha presente esse tema da sustentabilidade, né, da produção de alimentos de forma sustentável e a preservação contra os desmatamentos, contra as teimadas explorações tão irregulares e fora da lei e tão agressivas, né, que estão sendo feitas. Então, quero agradecer muito a presença de vocês e cada um ainda nas suas mensagens finais, até sugestões, orientações para os nossos mandatos. Nosso mandato é um mandato super aberto para ouvir exatamente sugestões para ele poder ser bem identificado com essas causas tão necessárias da sustentabilidade. Então, por favor, Carlos. Bom, mais uma vez, muito obrigado por essa muito interessante essa live. Muito prazer conhecer a Gabriela e parabéns ao trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um trabalho muito edificante e básico e necessário. Um aspecto, talvez, que eu gostaria de recomendar, a Gabriela já tocou nisso, é a classe política se comprometer muito mais com o financiamento da ciência para a sustentabilidade. Nós temos visto no Brasil, em 2013, nós tivemos o máximo de financiamento da história da ciência brasileira, da ciência e tecnologia brasileira, porque naquele ano o fundo, 2011, 2012, 2013, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um recurso que é retirado da economia brasileira para alavancar um modelo de desenvolvimento
e inovação tecnológica brasileiros autênticos, ele não houve contingenciamento. Esse ano foram contingenciados 25 bilhões de reais. Isso faz uma enorme diferença. O orçamento do CNPq em 2020, em termos reais comparados com 2015, com 2013, é 50%. Diminuição de bolsas da CAPES. Eu já exerci a presidência da CAPES. E, então, quer dizer, eu acho que a classe política devia tomar consciência de que se o Brasil diminuir e continuar nessa trajetória, nós vamos para o precipício, nós vamos cair, vamos nos tornar um país difícil de viver. Então, é muito importante que a classe política consiga, pelo menos, manter os orçamentos. Isso é um modelo do Brasil ter autonomia, do Brasil buscar suas soluções, todas essas soluções também em direção à sustentabilidade. E finalizo só reverberando também uma análise que é uma análise global. Então, se setores aqui do agronegócio, políticos, julgarem que esse movimento que é a favor da sustentabilidade em todos os setores, mas também no setor de produção de alimentos, na proteção aos direitos das comunidades tradicionais, dos indígenas, se eles julgarem que isso não é um movimento mundial, o Brasil se afunda, vai despencar suas exportações. Eles precisam entender que a juventude da geração Greta mudou. Isso é um fenômeno mundial. Se o Brasil não acordar que os jovens, até da China, se preocupam com a manutenção da floresta amazônica e de outras florestas e da biodiversidade, e o respeito às comunidades. Quer dizer, se esse setor que é forte economicamente no Brasil e politicamente, se eles não abrirem os olhos, é direcionar o Brasil para o buraco, inclusive o setor agrícola, inclusive o agronegócio. Precisam acordar, o mundo mudou. Então, hoje a sociedade global não quer mais o modelo destrutivo da natureza, destrutivo da biodiversidade, destrutivo das florestas, dos biomas, um modelo com a poluição, um modelo que usa exageradamente os agrotóxicos, que não sei por que razão algumas pessoas querem chamar defensivos, porque, na verdade, eles são produtos que uma agricultura moderna tem que eliminar, a ciência tem que... E a ciência, a Embrapa e inúmeros organismos de pesquisa avançada em agricultura procuram os protetores biológicos contra pragas. Quer dizer, esse mundo, a ciência é tão avançada que ela permite essas soluções. Mas nós temos que caminhar, nós temos que desejar essa trajetória. Então, para o mundo político, vamos, com certeza, esperar que os políticos sérios e possivelmente muito mais políticas, mulheres sérias que nós temos que eleger para todos, estadual, municipal e federal, que nós possamos ter uma nova classe política que coloque o Brasil em políticas públicas para a sustentabilidade. Hoje, nós não temos uma maioria de classe política que coloque o Brasil nessa trajetória. Muito bem, Carlos Nobre, obrigado mais uma vez. Gabriela? Então, queria aproveitar esses momentos finais para reforçar a importância de um olhar intersetorial nas políticas e de um olhar sistêmico na academia. Então, hoje, a nossa grande desafio, né, de se manter saudável frente à pandemia, a gente não tem uma receita de como manter um organismo saudável, e como manter uma imunidade alta. Mas se sabe que uma diversidade de sabores, de cores, de alimentos in natura, sem agrotóxicos, que valorize a agrobiodiversidade, isso mantém, então, um organismo saudável. Então, essa mesma lógica trazer para todas as questões. Quando a gente está falando em manter a saúde, nós estamos falando em manter a saúde humana e a saúde do ambiente. Hoje, as únicas políticas que estão sendo desenvolvidas em relação à questão ambiental vêm de pautas internacionais. Então, por exemplo, o Nexus, o desafio das seguranças hídricas, energéticas e alimentar. É um desafio que passa por enxergar essas intersecções. O PAN Lagoas do Sul, que é um Plano Nacional de Ação Estratégica para Espécies Ameaçadas de Extinção. O PAN Lagoas do Sul, no sul do Brasil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
tem como um dos objetivos fortalecer os modos de vida de povos e comunidades tradicionais e, com isso, a sustentabilidade desses territórios. Então, o que me parece importante, a partir de todas as experiências que o Brasil viveu, é que se pense, então, em políticas que vão gerar renda, fortalecer a agricultura, fortalecer a conservação da biodiversidade, fortalecer a juventude, fortalecer as mulheres, tudo isso, né, políticas que passem, que costurem todas essas questões, vão estar tratando, então, de desenvolvimento com qualidade, com soberania e com inclusão. Eu tenho adotado no nosso mandato o lema Mandato pela Vida. E ele perpassa exatamente isso: pesquisa, ciência, tecnologia, recursos para essas áreas, né? Legislações, políticas públicas, né? Para nós não perdermos exatamente esse fio da nossa história, vamos dizer assim, né? Onde nós podemos ser para o Brasil e para fora do Brasil essa grande referência por todas as riquezas, a biodiversidade que nós temos no nosso querido Brasil. Então, vamos continuar lutando pela vida. Carlos Nobre, Gabriela, muito obrigado. Vocês engrandeceram, né, a nossa live de hoje. Eu sou imensamente grato. E a todos que nos acompanharam, um grande abraço. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Da mesma forma. Um abraço.